puta! Tá, hoje eu vou falar sobre a sequência Fibonacci, algumas coisas que eu fiz, que eu cacei no meio, assim, testando coisa que eu achei divertido. Vai ser um vídeo meio informal, não como se os outros vídeos já não fossem, mas esse vai ser mais, porque foi um negócio que eu fiz do zero, basicamente. E eu vou falar meio que sem noção das coisas, eu vou ficar falando umas coisas que eu vi, se tiver ligação ou não, aí é isso. Primeiro, a sequência Fibonacci é uma sequência manjada, tá? Se você não conhece e você quiser dar pause e ver se você descobre a sequência, você vê aí, mas se você quiser pausar, pausa, se não quiser, beleza, eu vou falar a resposta. Você pega o seu número, soma o de trás e o resultado é o da frente, entendeu? Tipo, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5 e assim vai. Ok. Primeiramente, vou explicar dois jeitos de chegar na sequência de Fibonacci, certo? Dois jeitos. O primeiro é um pouco mais algébrico, o segundo também é algébrico. Tá bom, beleza. O primeiro é supor o seguinte. Suponha que eu tenho um termo x, n. O n vai ser o número da posição na sequência de Fibonacci e o xn vai ser o valor em si, certo? Então se n for 3, eu vou ter 1, 2, 3, xn vai ser 2. Tá. Vamos lá. Esses números aqui, conforme eles vão ficando muito grandes, conforme eles vão aumentando pra caramba, a razão entre eles tende a ficar igual, certo? Porque a diferença de um pro outro vai ficando cada vez maior, porém em porcentagem e na razão dos dois vai ficando cada vez menor, entendeu? De 1 para 2, 2 é o dobro de 1. De 2 para 3, 3 não é o dobro de 2. Então você percebe que vai dar uma razão que vai diminuindo e a gente vai chegar numa constante com essa razão, certo? Então, o que eu vou supor? Eu vou supor que a razão conforme isso vai ficando muito grande, a razão entre dois termos vai ficando praticamente igual para qualquer dois termos que a gente pegue consecutivos. Então, xn sobre xn menos 1 vai ser aproximadamente, quando a gente tiver um número muito grande, igual a xn menos 1 sobre xn menos 2, entendeu? Certo? Ok. Agora, reescrevendo o xn, você repara que xn é a mesma coisa que xn menos 1 mais xn menos 2, que são a soma dos dois termos anteriores. Lembra que um termo é a soma dos dois anteriores. Certo? Então eu vou reescrever xn aqui dessa forma. Então, vou ter xn menos 1 mais xn menos 2 dividido por xn menos 1 vai ser igual a xn menos 1 sobre xn menos 2. Certo? E o que eu quero saber é a razão. A razão é xn menos 1 sobre xn menos 2. É isso que eu quero saber. É a razão entre os dois termos consecutivos. Aqui eu posso cancelar o xn menos 1 com o xn menos 1. Isso aqui vai ficar 1, certo? Porque xn menos 1 sobre xn menos 1 é 1. Mais xn menos 2 sobre xn menos 1. Vai ser igual a xn menos 1 sobre xn menos 2. Repara que xn menos 2 sobre xn menos 1 é a mesma coisa que xn menos 1 sobre xn menos 2 elevado a menos 1, certo? Confunde um pouco a cabeça, mas eu quero dizer, essa fração aqui da direita é só o inverso da segunda e vice-versa, entendeu? E o que eu quero saber é isso daqui. Então, o xn menos 1 vai lembrar que vamos chamar outra coisa, vai? Pronto, foda-se. Então você vai ter um y. A razão vai ser y. Então eu vou trocar essa razão por y. Então eu vou ter 1 mais, eu não tenho y, eu tenho y a menos 1. Ou seja, 1 sobre y aqui é igual a y. Certo? Isso aqui vai ficar y menos 1 sobre y é igual a 0. Se eu multiplicar y dos dois lados, eu vou ter y ao quadrado menos y menos 1 é igual a 0. Eu tenho uma equação quadrática, entendeu? Só que a gente está acostumado a usar x aqui, mas eu já usei x ali, então usei y aqui. Resolvendo essa equação quadrática, você tem menos b, então você tem 1 mais ou menos raiz quadrada de b
ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, ou seja, 1, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 1. Certo? Tudo isso dividido por 2, certo? 2a, que no caso aqui é 2. Então isso daqui é y. Y vai se associar a esse valor aqui. Tá. O resultado disso daqui vai ficar 1 menos menos 4, ou seja, 1 mais 4, 5. Então o resultado que o y tem é 1 mais ou menos raiz de 5 dividido por 2. Essa é a razão. Esse número aqui é um número muito foda. Porque ele é a razão da nossa sequência de Fibonacci. Qual que é a brisa desse número? O que quer dizer a razão? Quer dizer que a sequência de Fibonacci, de fato, é uma progressão geométrica. Entendeu? A razão, você vai multiplicando o valor que você vai ter nos próximos números. Para os primeiros valores, isso não é tão preciso. Lembra que isso daqui foi uma aproximação. Isso daqui não é tão preciso para os primeiros valores. Mas se você pegar 21 e multiplicar por 1 mais raiz de 5 sobre 2, você dá bem próximo de 34. E quanto maior for esse valor aqui, maior é a precisão dessa constante aqui. Então, grava essa constante aqui. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Aqui é mais ou menos, eu vou ficar só com a versão positiva. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá, então eu vou pagar isso daqui. Esse é um jeito de provar como que a gente chega no 1 mais raiz de 5 sobre 2. Certo? E essa razão, vou deixar o Fibonacci em cima, essa razão, ela é conhecida como φ, a letra φ do grego. Ok, então guarda isso na sua cabeça. Tá? Isso aqui é 1,618, um valor irracional, certo? Posso provar da segunda forma agora, só vou precisar de uma calculadora. Só um segundo. Então vamos supor que eu quero aproximar o π, o número π, famoso 3,14, como uma soma infinita de frações. Eu nunca vou conseguir terminar essa soma porque π é racional, então eu não consigo escrever isso como uma soma de fração. Então a gente vai fazer o seguinte, pensa que π é 3 mais um pouquinho, tá? Certo? Só clicar aqui. Isso. Aí beleza, eu vou escrever então π como 3 mais uma soma infinita de fração. Ok. Eu posso escrever 0,14 como uma fração que é 1 sobre o número. Então eu só vou elevar todo esse número aqui, essa parte da direita do π sem o 3, né, porque eu subtraí o 3, já tirei o 3 aqui, elevado a menos 1. Fazendo isso eu vai ter 7, um monte de número, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar o 7, então eu vou fazer menos 7 e vou repetir esse processo. Mais, aí coloca naquele mesmo valor. 15 e um monte de coisa. Mais, aqui eu vou colocar 1 sobre 15 e um monte de coisa. Entendeu? 1,0. Aí você fala, beleza, vou no 1. Faz mais uma vez pra você ver o que dá. 292. Tenho 292, que é um puta número grande. Entendeu? E eu tenho 1 dividido por 292, certo? Mas 1 dividido por 292 é um número muito pequeno. Porque eu tenho um número pequeno, que já é 1, dividido por um número muito grande. Então eu vou ter um número menor ainda, entendeu? Bom, agora tá tranquilo a calculadora. Então o que eu quero dizer? Eu posso aproximar π a isso daqui. Porque eu sei que depois disso daqui, então eu posso meio que apagar essa parte aqui. Isso daqui é uma boa aproximação para π. Por quê? Porque aquele valor ali era tão pequeno, então ele vai ser tão insignificante para isso daqui, que eu posso aproximar π como 3 mais 1 sobre 7 mais 1 sobre 15 mais 1. E isso aqui vai infinito. Mas eu posso aproximar ele muito bem com isso daqui. Então π é um número irracional, mas não tão irracional assim, porque eu posso aproximar ele bem rápido. Eu fiz isso daqui o quê? 3, 4 vezes, já deu para aproximar de maneira bem puta isso daqui. Aí qual que é o problema com esse valor aqui? Dá para você chegar nesse valor aqui pensando no número mais irracional possível. Como que eu faço isso? X vai ser a minha constante, que vai ser a constante mais irracional de todas. O que fazia o π ser menos irracional, entre aspas, assim? O fato de que eu podia aproximar ele bem rápido, de maneira bem fácil e usando poucas frações. Então, se eu tiver um número que se estende dessa forma aqui, ó, se eu tiver isso daqui, esse é um número muito irracional.
Por quê? Porque em qualquer momento que eu parar isso daqui, ele vai estar mal aproximado, porque tudo isso daqui são de mesmo valor. Então todos esses valores aqui têm a mesma importância para o todo comparado com o π, por exemplo, entendeu? Então tudo isso daqui tem a mesma importância. Se eu tirar uma parte dessa fração, tipo tirar essa parte aqui, vai estar mal aproximado. Se eu tirar essa parte aqui, vai estar mal aproximado. Então qualquer parte que eu tirar isso daqui vai estar mal aproximado, entendeu? Por isso que isso daqui é o mais irracional possível. Porque eu vou precisar de muitas frações para aproximar isso bem. Na verdade, eu vou precisar de infinitas frações para aproximar isso bem. Isso que faz ele ficar tão irracional assim. Porque é muito difícil aproximar por fração. Diferente do π, que eu aproximo bem fácil. Só que isso daqui vai dar meio que talvez bugue um pouco sua cabeça. Mas repara aqui. Eu tenho isso aqui é infinito, né? Vale lembrar que isso aqui é infinito. Eu tenho esse 1 mais 1 sobre 1 aqui. Certo? Só que esse 1 mais 1 sobre 1 aqui, eu tenho repetido ele infinitas vezes. Todo termo vai ter 1 mais 1 sobre 1, certo? Só que o 1 mais 1 sobre 1 é x. Então eu posso reescrever tudo isso daqui como x sendo igual a 1 mais 1 sobre o próprio x. Tá vendo? Eu encontro x no próprio x, porque isso aqui é uma soma infinita. Isso daqui vai chegar na mesma equação quadrática que a gente fez com o y, mas vai chegar na mesma equação quadrática para dar esse resultado aqui. Vai dar na mesma. Então são duas maneiras diferentes de chegar na razão da sequência de Fibonacci. Certo?